Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. Estamos aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, redes sociais da casa, plataformas de áudio. Já se encontra aqui conosco o vereador João Ues, do Republicanos. Uma honra, vereador. Bom dia, Fábio. Bom dia aos demais que nos acompanham pela TV Câmara. É uma alegria estar aqui, depois de 15 meses afastado do cargo de vereador. Assumiu, se licenciou. Isso, agora... assumiu o SAMAI. Vim conversar um pouquinho contigo, né, com quem nos acompanha pela TV Câmara, exatamente do nosso trabalho e aquilo que a gente pretende ao longo de 2026. Vereador João Ues, quer dizer... digamos, a primeira oportunidade que nós temos aqui nessa condição, eu como servidor e o senhor como vereador, mas nós somos durante muito tempo colegas aqui de Câmara, o senhor como assessor político, e tem aquelas lembranças do Facebook. Tinha uma confraternização de fim de ano lá em 2012. Opa. O senhor como assessor do então vereador Chico Spendorello. Provavelmente e tem uma foto essa lá. Confraternização a gente fez lá no Bevilacqua de Fazenda Souza. Isso aí. Exatamente. Isso aí. E tem toda a nossa turma lá, Eloá, enfim, o Friso, aquela turminha antiga, né? Toda aquela que turma. A gente saiu de madrugada, literalmente, no outro dia. Aí né? essa parte nós não vamos abrir aqui. E outro ponto que nos vincula aqui agora é o livro do vereador Chico Spendorello, que está em vias de ser lançado pelo também nosso querido amigo e baita jornalista, o Marcos Kirsch. Sim. E fiquei honrado de ter sido convidado também para mandar um texto lá para o livro. Eu sei que o senhor foi entrevistado. Estaremos no mesmo livro, né, falando um pouquinho do Chico Spendorello, né, o Chico da Caixa, né, que foi nosso presidente aqui por três oportunidades, deu início, né, e presidiu a primeira sessão da TV Câmara lá nos meados dos anos 2001. 2001, né? 14 de novembro de 2001. 14 de novembro de 2001, então faz bastante tempo. Mas uma pessoa que tem história na cidade, tem história nessa casa, né? E que está escrevendo, né, junto com o Marcos, a sua biografia, né, contando um pouquinho. Ele conta um pouco das histórias da vida dele, mas tem muitos amigos contando histórias do Chico, até porque o Chico é uma lenda, né? Então, nada mais certo de estar num livro. Vereador, o senhor veio dessa passagem pela direção, como diretor-presidente do SAMAI, a notável autarquia aqui de Caxias do Sul, e com muitos desafios. Imagino que o senhor se sinta honrado, porque entregou expansão de tubulação pelo interior e culminou com a legislação da Zona das Águas, que também era um grande desafio. Essas legislações que precisam ser a cada, digamos assim, período revisado, enfim. Então ali se consolidou um marco. Como é que o senhor avalia essa passagem e o que fica agora que também o seu colega correligionário, vereador desta casa, Edson da Rosa, licenciado, está à frente? Acho que a gente fez um baita trabalho à frente do SAMAI, não só nós, né, mas com o apoio dos servidores públicos de carreira, da nossa equipe de assessoria. Eu sempre digo que eles nunca estiveram atrás de mim, ao contrário, sempre ao lado, porque ninguém faz nada sozinho. E eu me lembro, Fábio, que antes de eu assumir como presidente do SAMAI, eu te dei uma entrevista que ela nunca foi ao ar, porque era claro, com os vereadores novos. Logo depois, né, das eleições. Exatamente, e eu me lembro de que um dos assuntos que eu tratei aqui foi justamente a Lei das Águas, que o grande desafio desta legislatura seria a questão de uma nova Lei das Águas, e nunca imaginaria que iria mexer como presidente do SAMAI à época, e a gente teve essa coragem, porque se falava no mínimo há 10, 15 anos que tinha que mexer nessa legislação. E a questão do plano diretor, que é um dos assuntos que eu vou me dedicar. Mas o trabalho à frente do SAMAI, a gente avança muito na questão da Lei das Águas, modernizando, criando um novo distrito industrial na cidade, que é indo a Farroupilha, antes de Forqueta, a questão das liberações de zonas das águas, as flexibilizações, mas também o cuidado com a água das próximas gerações. Hoje nós temos a 5ª melhor água do país. Nós não podemos recair, nós temos que ser a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª. Isso tudo tem que ter cuidados, e evidentemente que essa lei ela tem que abarcar e proteger isso.
as extensões no interior é muito importante. Nós temos diversas comunidades no interior do nosso município que ainda não são atingidas, né, e abastecidas com o sistema de água que a gente tem na cidade. Então, em 15 meses, 200 quilômetros entre já inaugurados, sendo feitos ou em vias de iniciar através das ordens de início que a gente deu. A questão das caixas d'água, a gente avançou muito, foram 15 meses de muito trabalho e agora sim a gente retorna para a Câmara nesse momento defendendo um SAMAI público, né, porque tem toda essa questão da regionalização, que é o início de uma privatização, é uma privatização mascarada, mas também eu quero me dedicar muito esse ano a mexer e trabalhar temas importantes, que é o plano diretor. Eu tive a satisfação de acompanhar lá em 2007, quando eu era voluntário no gabinete do Spiandorello, em 2018, 2019, auxiliando o Idair Mosquen, que era o assessor da comissão, e o Eloy, que era o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, e eu estou preparado, tenho certeza, até por onde passei com as equipes que liderei, de a gente trabalhar esse ano também diversas alterações e sugestões de alteração no plano diretor. Que a gente está num momento, Fábio, a gente não pode esperar o novo plano diretor lá em 2038, 2039, ou a gente vira, né, a chave nesse momento, inovando, com um plano diretor inovador, ousado e corajoso, ou a gente literalmente não cresce mais. Nós temos que buscar exemplos fora, e eu sempre busquei isso, foi nas caixas d'água, foi na tarifa subsocial, foi em todas as iniciativas que a gente teve no alvará provisório lá no passado, a lei de regularização fundiária, buscando fora aquilo que dá certo. Por que o Joinville dá para construir tantos metros? Por que no litoral catarinense pode-se fazer prédios com 40, 50 andares? Vamos fazer em Caxias. O que a gente é diferente dessas outras localidades? Nada. E vamos segurar aqui os grandes empreendedores e os pequenos que a gente tem, mas também vamos atrair de fora. E esse ano, né, certamente vai ser uma das conversas que a gente vai ter depois durante o ano também. A pisada é exatamente nisso. Garantir o SAMAI público, garantir uma história, garantir a água que as pessoas possam tomar aqui 5, 10, 30, 40 anos, as próximas gerações, não só nós, mas também trabalhando legislações ousadas, corajosas, que dê condições da cidade crescer, e é isso que a gente precisa. Eu te falei naquela oportunidade e volto a te falar, não esperem do João Exa aqui na Câmara, eu estou aqui há algumas semanas discutindo Lula ou Bolsonaro. Independente se for o Lula o presidente ou for o Bolsonaro, Fábio, tem que vir recurso para cá. Nós temos que trabalhar política pública local. Nós temos que falar do trânsito, nós temos que falar da saúde, nós temos que falar do desenvolvimento econômico, nós temos que falar da construção civil, nós temos que pensar em nós temos que trabalhar a cidade. Independente de quem estiver lá em cima no governo, recurso tem que vir, nós temos que cobrar. Mas nós não podemos mais ficar, Fábio, uma manhã discutindo PT, PL, Lula ou Bolsonaro. Eu tenho meu partido também, mas não esperem isso de mim. Nós temos muito assunto aqui que a gente tem que voltar a fazer essas discussões de cidade, coisa que eu via no passado. Eu frequento a casa desde 2005. Então, o senhor está pegando uma geração... Passou 22 anos, é uma geração totalmente diferente daquela de 2005, que é diferente da de 2015, que é diferente da de 2020, que vai ser diferente aqui 5 anos que eu não estarei mais aqui como parlamentar. Mas são momentos diferentes, mas acima de tudo nós temos que discutir, Fábio, cidade. O senhor traz, e vamos tentar fazer uma divisão desses temas para contemplar dentro do possível, mas quando o senhor fala plano diretor, né? A primeira pessoa que eu vou lembrar é o Eloy Frisso. Nós tínhamos o Vinícius Ribeiro, nós tínhamos, do ponto de vista do PT, a hoje deputada federal Denise Pessoa, formada em arquitetura, e vários outros vereadores que entravam também. O Ari Dalegrave, ele não era tão visível, mas ele tinha um trabalho de bastidor nas comissões. Então, quer dizer, ali os próprios vereadores se organizavam para esse debate. A Geni Petef, que não era tão falante, mas ela sabia organizar o grupo, de certa forma, para tirar um bom proveito nessas discussões. E daqui a pouco aqui surge uma situação que o senhor também vai ter que provocar os colegas para qualificar esse debate. São momentos diferentes. Eu me lembro do plano do diretor de 2007, tu tinha a Geni Petef, que liderava, tu tinha a questão do Alfredo Vitório Tato, que já tinha sido secretário do Meio Ambiente, tinha sido presidente do SAMAI. O Eloy já estava aqui, porque o Eloy tinha ajudado a discutir o plano físico urbano de 96.
né? Então, pessoas que conheciam o próprio Vinícius Ribeiro, já era vereador na época, pessoas com... Arquiteto, não? Arquiteto, exato, já era arquiteto, tinha deixado de ser secretário... Um trabalho acadêmico violento. Exato, secretário de trânsito. Consultoria, ele andou na Inglaterra e tal. Exatamente. Então, se tinham uns vereadores que acabavam trabalhando mais esse tema. 2017, 2019 não foi diferente. Tinha a Denise, tinha o próprio Eloy, que também estava aí, tinha o Edson da Rosa, que tinha participado do plano diretor de 2008. Então, experiências, porque os anos mudam, mas as coisas muitas vezes não mudam. E aí eu me lembro, Fábio, lá em 2018, 2019, quando a gente trabalhava o plano diretor, de receber muitas vezes comunidades que eu me lembro de receber lá em 2007, quando se discutiu o plano diretor da época, com as mesmas reivindicações. Vamos lá, comunidade do Cinquentenário, proibindo construir prédios, a comunidade do Colina Sorriso, diminuição do perímetro urbano, aumento de... Então, várias pessoas exato. E eu acredito que a Câmara ela esteja madura nesse momento para discutir. Nós temos o vereador Libardi, que tem um conhecimento muito elevado, né, nessa questão. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer um grande projeto junto com o Executivo, uma grande discussão, justamente para não travar a cidade. Nós temos que inovar. Tem coisa no plano diretor que foi colocado em 2007, que em 2018 continuou, e nós estamos em 2026 e ainda não foi regulamentado. Então, se ele não foi regulamentado, Fábio, em 20 anos, quer dizer que nesses 20 anos, aquele artigo não serviu para nada, porque não avançou nenhuma questão na cidade e não diminuiu, então está na hora de tirar ele. Se faça uma lei enxuta, mas que dê condições e que se tenha nessa legislação nova, um exemplo de plano diretor, aquilo que a gente consegue aplicar no dia a dia. Né? Eu propositalmente, enquanto eu lembrava desses nomes, mas enfim, são entre os quais mais se destacaram, talvez... podemos esquecer de algum, enfim. Mas propositalmente eu tentei pegar matizes diferentes e siglas diferentes, e o senhor aqui cita o vereador Cláudio Libardi do PCdoB, o senhor do Republicanos, com tendências diferentes, mas que demonstra a necessidade disso em momentos de grandes debates, de contemplar os polos, porque daí a cidade está mais representada, digamos assim. Porque tem aquela ideia, o executivo é o projeto vencedor, mas no legislativo o projeto que perdeu também está aqui representado. Exatamente. E aí tu consegues estabelecer um mosaico de visões, de interesses, enfim. Que ela é muito importante, porque senão uma pessoa sentaria, escreveria o plano diretor, aprovaria sozinho, sancionaria e colocaria ele, publicaria e colocaria ele em prática. Mas essas visões diferentes, antagônicas, elas são muito importantes, porque traz visões diferentes. De repente, eu tenho uma visão do meio ambiente. O vereador Libardi tem outra visão da questão do meio ambiente, da questão urbanística. Né? Eu tenho uma visão, até por ter sido secretário de urbanismo, secretário de planejamento, mas isso é muito importante para a discussão. Evidentemente que nós não vamos fazer a melhor lei do Brasil de plano diretor, mas nós vamos tentar, evidentemente, colocar nessa legislação os parâmetros, né, e dizeres que consiga desenvolver a cidade. E o vereador Libardi é ligado, um exemplo, ao sindicato dos metalúrgicos. Evidentemente, para se ter metalúrgico, ter colaborador, tu tem que ter indústria. E para ter indústria, tu tem que ter desenvolvimento. E para ter desenvolvimento, tu tem que ter uma legislação, um plano diretor que ele te dê condições de construir pavilhões, de ter edificações, a fim de se ter indústrias, comércios e serviços. Então, essa questão, e eu vou te dizer, Fábio, tu vai verificar que dos 23 colegas do vereador, a discussão macro de plano diretor vai ficar comigo, que vai ficar com o vereador Libardi. Como que ficou a questão da lei das águas, evidentemente que o vereador Fantinel fomentou muito o assunto, mas a discussão mais técnica ficou, e o plano diretor não vai ser diferente. Logo, logo a casa deve votar a lei do parcelamento do solo. Né? Eu tenho conversado com o Libardi quase todos os dias, justamente para a gente acertar questões urbanísticas dentro da lei. Então, evidente, que bom que a gente tem vereadores com um pouco de conhecimento, com bastante conhecimento. Por quê? Porque eles refletem exatamente a comunidade e as suas comunidades que eles representam, que a gente tem que reproduzir. Evidentemente que não temos mais o vereador Eloy, não temos mais a Denise, que está como deputado, não tem mais o Vini, não tem mais o Tato lá do passado, o próprio Ari da Alegrave, mas é um grupo novo de jovens não só de idade, mas de pensamentos também, pessoas com idade um pouco mais avançada, mas de pensamentos novos, e é isso que a gente precisa, porque o nosso novo plano diretor, ele tem que ser ousado
né, para se dar condições e inovador da gente avançar. Nessa divisão de temas, vereador, não pode ser diferente. Seus colegas têm passado aqui nas últimas semanas tratando da possibilidade de privatização ou concessão, iniciativa privada, como queiram, do SAMAI, né? E a Câmara se lançou praticamente toda contrária, né? Independentemente de estilo de vereador, de perfil, de partido, e a sua bancada liderou a constituição de uma frente parlamentar, e esse assunto começa a palpitar. Tivemos entrevista do governador Eduardo Leite e tal, e é algo que regionaliza o serviço dos SAMAIs, que não é só Caxias que tem, em outros lugares, não atendidos pela Corsã, mas ao mesmo tempo não privatizaria. Como é que está o equilíbrio desse debate e a sua expectativa de acordo com essa interlocução que já vem acontecendo na Assembleia Legislativa, por onde passará um projeto desses ou não, né? E também no âmbito da Assembleia já sendo constituída uma frente parlamentar nos mesmos moldes aqui da nossa Câmara? Bom, primeiro que a gente tem que trabalhar para o governador Eduardo Leite não encaminhar o projeto que ele pretende, já apresentou no último dia 30 de março no Palácio Piratini, esse projeto que ele quer encaminhar para a Assembleia dar autonomia ao senhor governador que crie micro-regiões. Criar micro-regiões é colocar Caxias, né, em alguma micro-região, estado afora, são 175 municípios, aonde que Caxias não vai mais decidir sozinha. 175 não abrangidos pela... Isso, não abrangidos pela Corsã, que já foi privatizada. Exato. Que ele dizia que não ia privatizar e acabou Exato. Privatizando ela, né? Vai estar nessa micro-região e Caxias não decide mais, Fábio. Quem vai decidir é os integrantes dessa micro-região. Caxias só vai ser mais um voto dentro de um contexto de 30, 40, 50 municípios. E obrigatoriamente, quem vai gerir isso é uma organização, é um grupo. Este grupo, evidentemente, que é uma empresa do segmento privado. Então, é o início da privatização. Nós não podemos deixar, primeiro, que o projeto aporte à Assembleia Legislativa e depois, se aportar, que os deputados não o aprovem. Evidentemente que tem deputados que conhecem a realidade de Caxias, que são daqui, mas tem deputados que não são daqui. Mas principalmente os que são aqui de Caxias, são aqui da região, eles têm que entender a importância do SAMAI e não pensar em sigla política, Fábio. Porque essa não é uma discussão da esquerda ou da direita, é uma discussão de direitos. E nós temos que garantir o SAMAI público, o SAMAI das pessoas, com servidores públicos de carreira que construíram o SAMAI nos últimos 60 anos, que vão construir nos próximos 60, 120, 150 anos, entregando uma água de qualidade e um serviço. Evidentemente que tem que sempre melhorar, mas nós estamos muito avançados, diferente de outros municípios, tanto na questão da água, do esgoto. E entregar a água de Caxias é entregar o maior patrimônio. Hoje as represas foram construídas oriundas de dinheiro de todo mês se pagar a conta de água. Evidentemente que ainda tem empréstimo para pagar do Marrex, que vai até final de 2028, mas todo o capital do SAMAI foi construído através das contas de água. Esse valor, um exemplo, o SAMAI ele tem um lucro anual, Fábio. Esse lucro hoje ele vai para as contas do SAMAI, que são revertidos em melhorias para a cidade. Prova disso é 100 milhões para o Canaliza Caxias, é 200 quilômetros de rede de água no interior, é a tarifa subsocial, é a questão de novas estações de tratamento, é a questão de novos reservatórios de água. A gente sabe que quando é iniciativa privada, né, tem lá meia dúzia de acionistas naquela empresa, né, proprietários, e aquele lucro que se dá 50 milhões por ano, se dá 10 milhões, se dá 20 milhões, eles são repartidos entre os acionistas. Exato. Nós não queremos que o valor do lucro, que todo mês o cidadão caxiense vai à lotérica, vai ao aplicativo e paga, seja designado para bolso de meia dúzia de acionistas. A gente quer que vá para uma conta do SAMAI para ser revertido em melhorias para a comunidade. O senhor trouxe a informação de que seriam 500 milhões de reais em caixa? Em torno disso, tem em torno de meio bilhão em caixa, que pode ser se investir. Claro que parte desse valor já está empenhado, que é a questão do Canaliza Caxias, que é a questão das extensões do interior, que é a questão... Sim, mas está dando lucro. Né? Mas está dando lucro. E esse lucro tem que deixar claro... E é revertido para a cidade. Para a cidade, ele não vai para o bolso de 2 ou 3. Ele fica na conta do SAMAI para ser investido. E eu, quando assumi o SAMAI, Fábio, eu tomei por questão minha em pegar o dinheiro que estava nos cofres e investir.
Evidentemente que tem que ter uma reserva técnica, como que a gente tem nas nossas casas, nossa vida pessoal, no nosso CPF. Mas o grande montante, ele tem que ser revertido em melhorias para a cidade. Porque dinheiro em conta pública parado mostra inexperiência, falta de vontade, falta de investimento e falta de retorno para quem paga todo mês a sua conta d'água, né? A sua continha de água, como eu bem disse, através do aplicativo, na lotérica, no banco. Isso mostra que a pessoa que está lá não está preparada para estar na frente daquele cargo público que não faz investimento. Você não sabe o que fazer com o dinheiro. Fábio, vamos lá. Quando tu paga imposto, tu quer investimento, tu quer sair na rua e tu quer ver a obra. Quando tu paga a conta da água, tu quer ver a melhoria na tubulação, tu quer ver o esgoto tratado, tu quer ver uma represa, uma barragem, tu não quer ficar sem água, e para não ficar sem água, tu tem que ter caixa d'água, tu tem que ter reservatório. É qualidade, né? E foi isso que a gente fez. Então, privatizar o SAMAI, primeiro, enquanto eu tiver voz nesta casa, e se eu não tiver voz nesta casa, enquanto eu tiver ainda a garganta, né, e estiver vivo, eu vou brigar sim por um SAMAI público. Porque eu sei a qualidade dos servidores públicos que estão lá, sei a história, sei o trabalho desenvolvido pelo SAMAI nos últimos 60 anos e sei que privatizá-lo é botar o dinheiro anualmente, mensalmente, no bolso de meia dúzia de acionista que vai desenvolver as suas atividades familiares, pessoais e não vai devolver em melhorias para a comunidade. Eu trago um exemplo rapidamente. Faria Lemos, 10 famílias, 300 mil de investimento para levar água. Eles não têm água para tomar. R$40 por mês a tarifa. Faz as contas. Demora 60 anos, Fábio, para buscar de volta esses 300 mil reais de investimento. Se nós tivéssemos uma empresa, nós faríamos um investimento de 300 mil para buscar de volta em 60 anos? Que daí é a questão do interesse social, né? Exatamente. Por isso que ele tem que ser público, ele tem que ser das pessoas do jeito que ele foi nos últimos 60 anos, ele tem que ser no mínimo mais 60 anos. Não quis interromper, vereador, já passamos um pouquinho do nosso tempo, então na medida em que quem está nos acompanhando já vê na tela os seus contatos, alguns segundos para as considerações finais, digamos assim. Agradecer a oportunidade, que seja a primeira de várias, porque assuntos temos para trabalhar. No desenvolvimento de Caxias, no plano diretor, uma cidade ousada, uma cidade diferente, uma cidade que planeje e execute, mas acima de tudo, com o SAMAI público. Obrigado pela oportunidade. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar então aqui com o vereador João Ues do Republicanos. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.